O diálogo é uma ferramenta essencial para o sucesso dos negócios. E para que ele seja, nós estamos refletindo alguns passos fundamentais. Primeiro, incutir uma visão de conhecimento. Segundo, fazer uma gestão das conversações. Terceiro, mobilizar os ativistas do conhecimento. E nós poderíamos ainda falar em um quarto passo, que é criar um contexto correto para as conversações. Mas como criar um contexto correto? Criar um contexto correto implica pensar no ambiente interno, na relação com o ambiente externo em que a empresa se encontra, pensar estratégias nesses ambientes para que se possam produzir resultados. Mas esse contexto correto depende que derrubemos algumas barreiras individuais e organizacionais. Você se lembra que conversamos sobre barreiras individuais e organizacionais? Você lembra quais são as barreiras individuais? Aquelas que atrapalham, que não permitem um contexto correto de criação, promoção e disseminação do conhecimento? Vamos retomar essas barreiras para que não nos esqueçamos. Primeiro, é preciso derrubar a barreira individual da acomodação limitada, da ameaça à autoimagem, porque a acomodação limitada faz com que o sujeito tenha resistência em se adaptar a novas situações, a novos contextos, às crises que de repente possam surgir no mercado, na economia. E nós sabemos que o conhecimento ele se torna cada vez melhor, mais dinâmico, à medida que as pessoas passam a conviver melhor também com o seu ambiente, com as mudanças, com as dinâmicas, com as novas situações. Mas quando há essa dificuldade de acomodar-se à nova situação, qual é a primeira tentação? Resistir a ela. E essa resistência pode ocorrer às novas tecnologias, a novos negócios no setor econômico. Pode-se resistir, por exemplo, a uma mudança que vai ocorrer dentro da empresa, porque resistir é mais fácil do que acomodar-se, do que adequar-se a essa nova situação. Mas por que essa resistência? Também pelo medo de uma ameaça à autoimagem. Porque se eu vou deixar esse lugar seguro, satisfatório, isso que eu sabia fazer, essas habilidades que para mim já eram hábitos, vinham há muito tempo na empresa, e agora eu vou assumir uma nova equipe, novos trabalhos, novos desafios, a minha autoimagem ela pode ser derrubada, eu posso falhar e eu não quero falhar. Portanto, esse medo também faz resistir às inovações e atrapalha a criação do novo conhecimento, a promoção e disseminação do novo conhecimento. Por isso, o contexto correto exige que nós derrubemos essas duas barreiras, tanto a acomodação limitada quanto a ameaça à autoimagem. Mas também a organização precisa derrubar algumas barreiras que atrapalham a comunicação eficaz. Você lembra quais são as barreiras que a organização precisa derrubar? Vamos lembrar? Primeiro, precisa derrubar a necessidade de uma linguagem legitimada. Não quer dizer que uma linguagem legitimada comum seja negativa, mas muitas vezes essa necessidade de uma linguagem legítima que passe por uma aprovação de hierarquia, de autoridade, ela intimida as pessoas a se expressarem, as pessoas não conseguem se expressar por medo de que aquilo que vão dizer não seja legítimo, não seja correto, não seja proveitoso. Mas, ao contrário, é necessário que as pessoas se expressem. As histórias organizacionais, quer dizer, histórias e tradições, culturas que vêm há muito tempo dentro da empresa. Sempre que acontecia essa situação, nós como empresa agimos desta forma. E não há que vir uma geração nova na empresa que diga que agora nós precisamos nos adequar a isto ou aquilo e mudar algumas tradições. As histórias organizacionais são fundamentais, é importante que se saiba a origem da empresa, quais são suas histórias, suas tradições, suas culturas, mas também é importante manter essa dinâmica, essa abertura para as mudanças, para as transformações.
Os procedimentos também são uma faca de dois gumes. Por quê? Ao mesmo tempo que um procedimento pode ser sólido, eficaz e fundamentado, mas ele também pode ter o seu lado negativo, porque nós podemos ter dificuldade de mudar determinados procedimentos e muitas vezes é necessário mudá-los. E um exemplo claro disso é que as tecnologias, principalmente a partir do século 20 e 21, vieram mudando o modo de agir das empresas. As empresas precisaram abandonar determinados hábitos e mudar a sua forma de agir com o cliente, com a sociedade, de se comunicar com o cliente, se comunicar com a sociedade, diferenciar seus produtos porque o cliente não buscava mais apenas o custo, mas a qualidade. Portanto, essas mudanças vêm também trazendo uma mudança de procedimentos, de práticas na empresa. E os paradigmas são barreiras organizacionais também, porque paradigma é uma ideia reguladora que veio movimentando a empresa até o momento. Mas chega um momento que os paradigmas também precisam mudar, senão eles atrapalham a criação de novos conhecimentos. Portanto, o contexto correto para a criação do conhecimento, ele tem caminhos claros. É preciso derrubar essas barreiras. Mas, apesar de serem tão claros e parecerem tão objetivos, eles não são tão fáceis. Pelo contrário, são lentos, desafiadores e todos estão envolvidos nessas mudanças. Mas além, é claro, de pensar nessa questão de como criar um contexto correto, nós temos um quinto passo de promoção do conhecimento, do diálogo enquanto sucesso nos negócios, que além de incutir uma visão do conhecimento, fazer a gestão das conversações, mobilizar os ativistas do conhecimento, criar um contexto correto, o quinto passo nos propõe globalizar o conhecimento local. Nós falamos tanto em globalização, não é? O que trouxe a globalização para a sociedade e para o mercado? Primeiramente, ela trouxe informações muito mais rápidas, aceleradas. Uma informação que eu penso ser a última, aquela do momento, ninguém sabe aquilo que eu sei, daqui a pouco essa informação já está ultrapassada. Todo mundo já recebeu uma nova informação. E principalmente no setor político, econômico, social, as informações mudam muito, as notícias mudam muito rápido. Você pode se comunicar com os 4 cantos do mundo em um clique. As informações são mais rápidas, são mais aceleradas. O conhecimento também é produzido de diferentes formas. A economia flutua o tempo todo, muda e se transforma o tempo todo. Na política, nós temos acontecimentos o tempo todo e é preciso refletir sobre isso. Portanto, a globalização trouxe um mundo aberto. Nós poderíamos dizer um mundo amplo. E qual é a nossa postura diante desse mundo? A nossa postura não é mais de ter um conhecimento apenas local, que fique preso ao interior da empresa, mas é preciso globalizar os nossos conhecimentos. Globalizar as nossas ações enquanto profissionais, enquanto empresas, mantendo uma ligação com todo esse mundo que também é aberto, esse mundo que também é globalizado. E por isso a nossa intenção precisa ser globalizar o conhecimento local. É claro que, como Porter nos diz, apesar da globalização, as empresas precisam ser fortes e sólidas no seu local, na sua região. Entender a demanda dos clientes, entender a sua sociedade, fazer alianças estratégicas nesses locais, nessas regiões, mas a empresa também precisa abrir-se ao mercado globalizado, adequar-se a esse mercado globalizado, fazer com que o conhecimento chegue cada vez mais rápido e que seja incorporado. Portanto, nós falamos de passos essenciais para o diálogo enquanto sucesso nos negócios. Passos que não só precisam ser conhecidos, mas principalmente precisam ser aplicados nos setores da empresa, por cada uma das funções da empresa que são realizadas e pela empresa como um todo. E aí sim nós falaremos em um sucesso nos negócios baseado em capital humano, capital financeiro, capital tecnológico e no diálogo, na conversação.